Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 9, nós vamos ler do verso 35 ao verso 50. E vamos meditar sobre o tema, vivam em paz uns com os outros. Vivam em paz uns com os outros. Marcos capítulo 9, verso do 33 ao 50. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardavam silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último, o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a no braço, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque não era um dos nossos. Não impeças, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Pois quem não é contra nós, está a nosso favor. Eu lhe digo a verdade, quem lhes der um copo d'água, em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar a um desses pequeninos, que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar, com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o faz tropeçar, corte-a. E é melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. E se o seu pé fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. Você pode dizer junto comigo isso? Cada um será salgado com fogo. Vamos dizer novamente? Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Esse é o nosso tema. Vivam em paz uns com os outros. Depois de falar tudo o que ele falou, ele termina, ele fecha com essa declaração: vivam em paz uns com os outros. Amém? Podem sentar, queridos. O PAV pode ir para a sua celebração. A estação PAV está aberta. Muito bem. Esses discípulos que agora estavam discutindo com quem Jesus está conversando, porque eles estavam discutindo quem seria o maior no reino dos céus, entre eles. Quem será que é o mais bambambam? Eles estavam discutindo isso. Eu imagino, você imagina a discussão? Um apontando para o outro: e aí, Pedro, sou maior que você, cara. E Pedro dizendo: que é maior que eu? Estou mais perto do Senhor, eu sou aquele que posso até afundar, mas eu vou na direção dele sobre as águas. Eu canto a música e ando sobre as águas. Andei um pouquinho, vocês não andaram nada, eu sou maior. Aí João e Tiago, seu irmão, falam: não, nós somos os maiores. Inclusive a nossa mãe está indo conversar com ele, para que quando a gente chegar lá na presença dele no céu, a gente sente um à direita, outro à esquerda. Logo na frente você vai ver, lá no capítulo 10, verso 35, que é isso que a mãe de Tiago e João está conversando. Então a nossa mãe já tá colocando uma petição junto ao tribunal, ao Supremo Tribunal de Justiça do céu,
para nós sentarmos um à direita e outro à esquerda, porque nós somos os maiores, nós somos chamados filhos de Boanerges, né? Porque nós somos como filhos do trovão, porque a gente troveja sobre as pessoas. Lembra que eles foram chamados de Boanerges, né? Filhos do trovão. Quem será? Agora imagina Tomé nessa história. Eu sou maior porque eu tenho cabeça, vocês não têm, vocês nem se perguntam nada, nem se questionam. Eu estou de olho nele. Falou, tem que provar. Se eu não ver, eu não creio. Eu não vou deixar jogar conversa na minha cabeça e ficar de qualquer jeito. Aí eu imagino os outros ouvindo tudo isto. O que será que eles estavam pensando? Judas Iscariotes, por exemplo. Talvez Judas pensasse, quer saber de uma coisa? Nem vocês são maiores do que eu, nem ele é maior do que eu vou inclusive entregar ele para ser morto. Porque ele não está fazendo do jeito que eu quero. As coisas não estão saindo do jeito que eu quero. Eu vou acabar sabotando todo esse negócio aqui. Vocês vão acabar vendo ele na cruz. Eu sou mais poderoso do que todos vocês, eu vou acabar com esse negócio aqui. E aí eu fico imaginando um Judas Tadeu, que nem aparece na história direito, pensando, como são arrogantes. Se eu tenho uma coisa da qual eu me orgulho, é da minha humildade, eu vou ficar na minha, porque eu sei que eu serei exaltado mais do que todos, sendo tão humilde como eu sou. Então, eles vinham numa discussão, quem era o maior? Eles tinham visto de tudo. Quando você olha para trás, se você lembrar de todas as pregações, você vai ver que eles viram Jesus andando sobre as águas, eles viram Jesus silenciando o vento e aquietando o mar. Eles viram a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães. Eles viram a segunda, e na segunda, não entendendo nada, Jesus começou a falar para eles uma coisa muito séria. Começou a falar para eles sobre a influência maligna dos religiosos e dos poderosos, chamando isso de fermento dos fariseus e fermento de Herodes. E quando você olha, Jesus está o tempo todo alertando eles sobre o fermento, sobre aquilo que pode contaminar a nossa alma, sobre aquilo que pode nos contaminar e nos destruir. Então Jesus está sendo um discipulador cuidadoso, alertando. E como discipuladores, nós temos que ser assim, alertando os nossos discípulos, também alertando-os das coisas más que podem influenciá-los. E vocês veem que em determinado momento, eles estão em combate, os discípulos estão em combate com os fariseus e com os doutores da lei, porque eles se deixavam levar por isto, eles ficavam brigando. Lembra do Monte da Transfiguração? O que estava acontecendo lá embaixo? Foi domingo passado essa conversa que nós tivemos. Eles estavam discutindo com os doutores da lei, e agora não bastasse isso, agora eles estão discutindo entre eles. Eita discípulo complicado, esses discípulos de Jesus, né? Vocês já viram discípulo complicado ou não? Eu sou um discípulo complicado, você também? Que Jesus vai salvar pela graça, porque se dependesse de mim, eu estaria perdido. Mas os discípulos complicados, eles veem tudo, não entendem nada, e agora ainda querem saber, eles querem provar um ao outro quem é o maior no reino de Deus. Imagina que coisa mais tosca. Quem é o maior no reino de Deus, irmãos? Quem é o maior? É Deus, é o próprio Jesus. Este é o maior no reino de Deus. Que discussão tola. O resto, irmãos, é o resto. Amém? Nós queremos entrar, amém? E nós já entramos, por Cristo Jesus nós já entramos. Amém ou não amém? Então, às vezes nós temos discussões sobre temas que não têm relevância nenhuma. Isso que está mostrando esse texto. A gente discute sobre coisas tão bobas, quando nós temos tanta coisa para fazer. E estas coisas trazem entre nós desafetos, trazem entre os crentes tristeza, às vezes dentro da própria casa.
brigamos por coisas que não têm relevância nenhuma e criamos inimizades. No Facebook agora, misericórdia, no Instagram, no Twitter, ó que lindo, Twitter. Meu time perdeu ontem, eu posso falar de qualquer jeito, viu, Lívia? Você pode rir à vontade. Eu nem sei o que aconteceu naquele jogo, ô joguinho ruim, timinho ruim, os dois times ruins, o menos ruim ganhou do mais ruim, só por Jesus. Irmãos, que coisa terrível, a gente discute por causa de time de futebol. A gente discute por causa de time de futebol. Ontem o que teve de crente entrando no meu WhatsApp para me cutucar, porque conseguiram aí, sei lá como, na bacia das almas, ganhar um campeonato. Faz anos que não consegue fazer uma coisa dessa. Ganharam o campeonato, tudo para me chatear, criando inimizade entre os irmãos. Então nós temos que aprender a viver em paz uns com os outros, amém, irmãos? Aí o que eu comecei a fazer? Eu falei, quer saber de uma coisa? Não adianta falar para eles que eles chamaram o campeonato que eles ganharam de Paulistinha, né? Então eu vou falar para eles, parabéns, parabéns, parabéns. Vamos ter paz uns com os outros, parabéns. Vocês conseguiram ganhar do melhor time do Brasil. Irmãos, o triste é saber que tem irmãos que ficam chateados uns com os outros. Na hora de zombar do outro time que perdeu, ele zomba, mas na hora de ser zombado ele não gosta, ele não sabe brincar. Né? Quem não sabe brincar não desce para o play, já disse alguém, né? Não desce para o playground, não sabe brincar. Agora, tem coisas sérias, tem temas sérios. E essa temática é uma temática muito séria, porque esses discípulos estão brigando por algo que eles não entenderam. Eles não entenderam. Então Jesus aqui dá alguns alertas para eles que servem para nós nos nossos dias. Alertas importantíssimos para vivermos em paz uns com os outros. Sabe o que vai acontecer no final, irmãos? Um irmão entregará outro irmão à morte. Você sabe quem vai denunciar os nossos locais de culto? Você sabe quem está denunciando agora os crentes lá na China? São outros crentes. Os filhos estão denunciando os pais denunciando os filhos, e eles são colocados em campo de concentração, são desmanchados para a venda de órgãos. Isso não é de hoje, irmãos, isso é de muito tempo, mas agora está se tornando mais forte, isso está se espalhando pelo mundo todo. Então vai chegar um dia em que filhos que hoje estão dizendo parabéns pai, pelo dia dos pais, vai entregar o pai para os seus algozes, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, pais entregarão à morte os seus filhos, e os filhos entregarão à morte os seus pais. Não é isso que está na palavra? É isso. Como fazermos nós, os que queremos viver realmente para o Senhor, como faremos para vivermos em paz uns com os outros? Mesmo com todas as diferenças que temos. Mesmo com todas as diferenças que temos. Abrindo ainda um parêntese, eu quero colocar uma coisa para os irmãos. Agora, lá na China, está tendo uma perseguição terrível sobre uma seita chamada Falun Gong. Já é de um tempo já. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isto. Falun Gong. Pesquisem isso na internet. A China estava tomada por essa seita. Gente do exército, eles faziam nas praças, pela manhã fazia aquele Tai Chi Chuan, sabe? Tai Chi, né? Aqueles movimentos, movimento do vento, movimento não sei o que e tal. Eles iam para as praças e ficavam fazendo meditação. O governo chinês, antes do Xi Jinping, o governo chinês mandou persegui-los, mandou parar. Eles não pararam. Aí começou a mandar perseguir, e eles começaram a ser presos em campos de concentração e desmanchados, como os cristãos eram, eles também começaram a ser desmanchados para tráfico de órgãos. Todo mundo que vai fazer um transplante
de órgãos na China está recebendo um órgão de alguém que foi martirizado, seja ele cristão, muçulmano, seja ele Falun Gong, budista, shintoísta, se ele tem alguma religião lá, eles não aceitam religião nenhuma. Então eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Você acha que é tempo dos cristãos ficarem brigando com budista e muçulmano na China? Ou é tempo deles se juntarem para derrubar um governo tirano? Para que todos tenham liberdade. Se eles são espertos, eles vão se ajudar. E sabe de uma coisa, a Bíblia diz que lá no final dos tempos, quando a igreja estiver sendo perseguida, você sabe quem que vai ajudar a igreja? Serão as pessoas. Nós seremos ajudados pelas pessoas não crentes. Nós seremos ajudados pelas pessoas não crentes. Quem que nos esconderá? Como esconderam os judeus? Quem que não nos delatará? Pessoas não cristãs. Todas não. A maioria não. Mas muitas nos ajudarão. É tremendo isso. Então nós temos que viver em paz uns com os outros. Você vê, irmão, que como é seletivo esse negócio que está acontecendo hoje. Você imagina uma perseguição. Essa igreja era para estar lotada. Dentro das medidas de distanciamento era para estar lotada. Era para termos 2 cultos aqui ou 3. Não enchemos um. E as igrejas estão todas assim. Fora várias igrejas que fecharam. Sabe por quê? Porque é seletivo. Porque seleciona quem realmente é comprometido e quem não é. Muitas pessoas não podem estar aqui porque têm filhos abaixo de 12 anos. Então não podem vir porque tem que ficar cuidando dos filhos. Mas poderiam se revezar. Muitas pessoas têm comorbidade, têm doenças pré-existentes. Não podem estar juntos porque se expõem a risco. E desnecessário. Elas têm que ser mais protegidas que as outras. Há vários motivos sérios para não estar. Mas se a pessoa pode estar no comércio, se a pessoa pode estar no banco, se a pessoa pode estar no transporte público, se a pessoa pode ir numa festa de família, por que a pessoa não pode ir na igreja? Sabe por quê, irmãos? Porque aqui é uma seleção. E você que está aqui, e você que não veio, que está no nosso link, porque você tem as condições prévias para não estar, aquelas condições sérias, vocês estão de parabéns. Estou falando para aqueles que desejam estar, que estariam até, se pudessem estar. Agora, aqueles que estão com medo, aqueles que não vêm por medo, eles precisam rever as suas posturas, porque na hora de ir no comércio, não tem medo. Na hora de ir no banco, não tem medo. Na hora de receber a comida do rapaz que traz, que pode estar contaminado. Vocês vejam que o Banco Bradesco teve um problema, teve que ter descontaminação agora, não sei se vocês estão sabendo. Porque tinha, acho que 4 funcionários contaminados. Acho que 4, não é isso? Quem sabe a notícia melhor? Eu vi essa notícia e é verdade. Então o que eles fizeram? Eu vou pegar ela aqui para vocês. Já. Cadê? Jesus, sumiu aqui. Olha aqui, ó. O Bradesco precisou fechar 4 funcionários contaminados. Agora estão limpando tudo e vão ser outros que vão trabalhar lá, na São Pai Vidal. Então você imagina, e agora, como que fazem os irmãos que estiveram lá? Alguém vai fechar o Bradesco? Não vai poder mais abrir a agência porque as pessoas se contaminam? Respondam para mim, irmãos. Não é hipocrisia quando fazem isso com a igreja? Por que quando tem uma contaminação, como teve em Tupã, fecham todas as igrejas? Por que agora não fecham todos os bancos? Então, irmãos, nós precisamos estar juntos. E precisamos cuidar uns dos outros. Dentro daquelas medidas, obviamente, sanitárias que estão aí
preconizadas no protocolo da saúde. Muito bem, então Jesus nos dá alguns alertas dá alguns alertas a eles que servem para nós hoje. O primeiro alerta, e aqui a comparação é tremenda, porque o tempo todo Jesus faz os alertas olhando para a criança como o protótipo do cidadão do reino. A criança é o protótipo do cidadão do reino. Por quê? Porque ela é ingênua, ela não demonstra maldade, ela é simples, ela é humilde, ela não está buscando poder, ela simplesmente, ela é confiante nos adultos, ela confia no seu pai, ela confia na sua mãe. Então a criança é o protótipo do cidadão do reino. E Jesus então usa uma criança. Quando Jesus chega em Cafarnaum, onde era a casa dele, e quando ele está em casa tranquilo, os discípulos estão ali em volta da mesa com ele, ele fala, o que vocês estavam discutindo mesmo no caminho? E podem ver que no verso de número 34, mostra também o resultado da maldade, né? A vergonha. Então ele fala assim, mas eles guardaram silêncio quando Jesus perguntou isso. Por quê, irmãos? Não tinham coragem para falar e queriam ser os maiores. Olha só a contradição, né? Lá no grupinho fica falando mal, mas na frente de Deus tem medo. Não parece o pecado de Adão? Na hora de bater papo com o capeta, tranquilo, mas na hora de conversar com Deus se esconde. Na hora de olhar nos olhos do Senhor, se escondem. E eles fizeram a mesma coisa. E o que Jesus fala para eles? Jesus fala para eles que era para eles servirem como criança. Servirem como criança, eles são servos. Então Jesus, para dizer isso, olha o verso 35, Jesus dá uma palavra muito dura. Diferente dos outros evangelhos, neste evangelho Marcos fala de uma forma interessantíssima. Ele diz, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Quer dizer, não busquem os primeiros lugares, não busque ser o melhor, não busque estar em evidência, porque você vai acabar sendo servo de todos. Então, o que eu devo fazer? Seja servo de todos, mas sirva como? Então ele segue, assentando-se, chamou os 12, falou isso e tomou uma criança e colocou-a no meio deles. Falou, está vendo isso aqui? Essa criancinha? Então, é muito importante nós olharmos para esse alerta. Sirvam a todos como uma criança. Você quer ter importância no reino? Sirva as pessoas como se você fosse uma criança. Sabe quando você vê alguém que parece estar precisando de ajuda? Provavelmente ela está precisando de ajuda. Seja como criança. Mas as pessoas podem olhar. Esse pensamento, as pessoas podem olhar, as pessoas podem criticar. O que vão pensar de mim? Esse pensamento é um pensamento distorcido, que não tem a ver com o reino que já entrou na nossa cabeça. Eu vou falar de Deus agora, mas no meio de todo mundo... Esse pensamento não vem do Senhor. Como que uma criança faria? Eu me lembro que um dia eu estava na Avenida São Pavidal, andando com os meus filhos, e de repente, paramos no semáforo e o cara do carro do lado estava com um cigarro na mão. E eu não lembro se foi a Paulo ou se foi o Mateus, eles eram pequenos. Olharam para o homem e disseram para ele, ô moço, fumar é errado, viu? Faz mal para a saúde. Mas nós adultos não temos coragem de fazer uma coisa dessa, temos? De falar para a pessoa, o que você está fazendo vai te dar câncer, viu? Você vai morrer por causa disso, se continuar fazendo isso. A gente tem coragem de falar, mas uma criança tem. E sabe de uma coisa, a criança não fica com remorso disso, a criança não fica com sentimento de culpa, a criança não fica com sentimento de ridículo, porque ela não pensa em ser vista pelos homens. Esses homens aqui estão querendo ser vistos pelos homens, eles querem ser os maiores.
Eles estão com pensamentos de glória. E muitas vezes é isso que vem na nossa mente. Jesus está falando, olha, você quer realmente ser importante no reino de Deus? Sirva a todos como uma criança, como esta criança que aqui está. Simplicidade, irmãos. Sirva a todos como criança. É gostoso quando você toma iniciativas que, como agora sim viralizou em um vídeo, no Facebook, pelo menos viralizou, de um homem que um menino entra com a caixa de engraxate nas costas, porque ele vai comprar um relógio para o pai dele. Vocês viram esse vídeo? Quantos viram esse vídeo? Levantem a mão. Olha só, como que é o alcance dessas coisas. O que o dono da loja faz? Deixa o menino escolher e dá o relógio de presente para ele. Sirva como uma criança. Esses dias atrás, o grupo de pedal, o Pedal das Tribos, que é o grupo que eu participo, Emerson também participa, o Robson participa de lá, o pastor Kid agora também está no grupo, também está pedalando com a gente, e tem lá outras pessoas de outras igrejas que participam, e de repente veio o pedido de uma pessoa de Garça, que participa do grupo, mas não anda sempre com a gente, porque tem gente de Garça, de Veracruz, que participa do grupo, e ele disse, olha, eu tive contato com uma família de recicladores. Vocês lembram que nós já nos juntamos para ajudar a família de recicladores aqui? Então, tem uma família de recicladores lá em Garça, que o menino está com uma bicicleta que não dá mais para pedalar, ele foi mandar consertar, e a bicicleta não dá nem recurso. Eu queria que a gente se juntasse para comprar uma bicicleta para ele, grupo de bicicleta, comprar uma bicicleta, faz todo sentido, e que também a gente juntasse cestas básicas para levar roupas, calçado, para levar para a família. E então eu participei, não foi eu que fiz, eu participo do grupo como um membro do grupo, tem lá as pessoas que são mais, não tem assim um cabeça do grupo, mas tem mais pessoas que estão mais à frente, mais antigas no grupo. Então fizeram lá um levantamento, compramos uma bicicleta para o menino, cada um deu um pouquinho, compramos a bicicleta para o menino e fomos levar. Como que nós fomos levar? O carro de apoio, levando a bicicleta, levando mantimentos, levando roupas para a família, para muitas famílias aqui, e só de caixa de leite tinha quase 10 caixas de leite, Então assim, é muito legal ver isso, é muito bacana. E o que nós fizemos? Pegamos nossas bicicletas e fomos de bicicleta até Garça, e foi sábado passado, não ontem, no outro sábado. Então sábado retrasado, passado foi ontem, Então no sábado retrasado, fomos levar, e aí chegamos lá e aí o cara que mobilizou tudo isso, muito simples, ele falou, olha gente, aí nós ficamos longe da casa do menino, ele falou, olha, antes de chegar lá, porque nós vamos fazer uma surpresa, eles não sabem de nada, nem ele, nem a família. Então, aí ele deu toda a dica de como que a gente ia fazer e tal, aí ele falou a frase. Ele falou, olha, eu queria dizer para vocês que a Bíblia diz, até me arrepia quando alguém fala a Bíblia diz, porque normalmente vem coisa que a Bíblia não diz, Ele falou, quem dá aos pobres empresta a Deus. Aí eu fiquei olhando daquilo, eu não lembrava desse versículo. Você lembra desse versículo? Quem dá aos pobres empresta a Deus? Aí eu cutuquei o pastor Kid e falei, aí Kid, dá uma olhadinha nisso, Olha lá, o que a gente tem que ouvir, E aí fui embora para casa, entregamos, fui embora para casa, aquele, quem dá aos pobres empresta a Deus. Vai pesquisar, meu filho. Aí eu fui pesquisar. Vamos ver se eu acho ele. Provérbios 19, 17. E aí eu passei a maior vergonha da minha vida, Pastor. Vamos ver se está certo aí o versículo agora, se eu não errei. É esse aí mesmo. Não é todas as traduções que trazem dessa forma, mas está lá, Quem trata bem os pobres, empresta a Deus e Ele o recompensará. Então quem dá ao pobre empresta a Deus. Olha o que Deus fala, que Ele fica numa dívida com a pessoa, que você dá emprestado uma coisa para a pessoa, ela tem que te devolver, não tem? É dando que se recebe, é mais ou menos assim? Alguém falou isso? Quem que foi que falou isso?
É melhor dar do que receber, porque é dando que se recebe. Foi Jesus, né? Então você vê que maravilhoso. Então é muito legal servir aos outros como criança. Aquele monte de homem, de mulher. Tem eu com 61 anos, tem uma senhora lá com 63 anos que pedala, e ela pedala bem, ela vai embora. Pedala 70, 80, 100 quilômetros e vai embora. Aí vai no ritmo dela, vai embora. O pessoal está pedalando por aí, todo mundo sem máscara. A de 63 anos pedala com máscara, tem que ser justo com ela. E então, esse é o primeiro alerta, irmãos. Vamos servir a todos. Vamos servir a todos. Tem irmãos, sabe uma coisa que a gente pode fazer nesse tempo para servir a todos? Ligar para um irmão. Liga para um irmão. Irmão, como que você está? Tudo bem? Pede para Deus, antes de ligar, um texto da palavra para falar para aquele irmão. O que vier ao teu coração, fala, olha, eu quero dar um texto da palavra para você. Lê um texto da palavra. Aí pergunta para o irmão, irmão, você está precisando de alguma coisa? Você está tendo alguma necessidade? Vamos fazer isso uns com os outros. Pessoas que você lembrar, liga. Tem pessoas que ficam muito isoladas. Liga para ela. Às vezes o que ela está precisando é ouvir a voz de um crente. É ouvir a voz de um crente. É ouvir uma oração. Uma pessoa que ore por ela. Vamos fazer isto, servir a todos como criança. O segundo alerta. Recebam as crianças em meu nome. Verso 36 e 37 ele diz: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Receber as crianças em nome de Jesus. E nós sabemos, irmãos, que aqui Jesus está colocando uma criança biológica, é um ser humano que está ali, uma criança. Mas ele também chama essas crianças de meus pequeninos. E eu creio que isso faz referências também aos novos na fé. Então não é só criança, nós não devemos ler esse texto somente como crianças biológicas, mas também como crianças espirituais. Porque a palavra também chama os recém-nascidos na fé de bebês que tomam leite genuíno. Não é isso? Então nós precisamos aqui olhar, quem recebe uma criança, ele colocou ela no meio e disse, né? Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Então, amados, quando a gente acolhe bem, quando a gente ajuda, quando a gente socorre, quando a gente estende a mão para uma pessoa, e nós estamos vivendo um tempo maravilhoso para pregar o Evangelho, maravilhoso, porque as pessoas estão com medo, irmãos, com medo, elas estão assustadas, elas estão pedindo socorro. As grandes mídias estão sapateando sobre túmulos, fazendo terrorismo. Vocês deviam largar de assistir essas televisões. Por quê? Porque isso só vai, as más conversações corrompem os bons costumes, as conversas tenebrosas vão entenebrecendo o entendimento, as conversas assustadoras vão colocando medo na mente da gente, e a nossa mente muitas vezes puxa por aquelas coisas, ela vai buscar aquelas coisas no depósito das ideias, ela vai buscar esses pensamentos, essas frases, essas imagens que a gente vê, para colocar medo na gente, para a gente ficar com medo. Então as pessoas estão assustadas, e elas estão pedindo socorro. Então se é um tempo em que nós nos vemos privados de estarmos juntos, mas também é um momento em que nos vemos liberados para pregar o Evangelho, porque os campos estão brancos, prontos para a ceifa. Eu fui me consultar com uma pessoa, eu posso dizer, porque agora é irmão na fé, ele me chama de meu pastor. É interessante, né? Tem crente que me chama de Paulo. O cara acabou de se converter, ele mudou o tratamento, ele me chamava de Paulo, agora ele me chama de meu pastor. E aí, meu pastor, você está bem? E eu me assustei, ele é meu nutricionista, talvez até ele esteja assistindo. Ele tem 24 anos, eu achei até que ele era mais velho. Tem 24 anos, mais novo que meu filho está fazendo 31, ele tem 24 anos, um menino. Comecei a conversar com ele, e ele manifestou um medo que ele tinha. E eu então falei para ele,
mas você está comigo, pode ficar tranquilo, não precisa ter medo. Falei para ele isso. Ele falou, é mesmo, eu estou com você. Você é pastor, porque nós estávamos falando de coisas espirituais, ele estava falando que ele tinha receio, insegurança, quanto a essas coisas, essas coisas das trevas, né? E ele, como tinha visto, numa igreja que ele foi quando ele era criança, ele tinha visto uma pessoa endemoniada, então ele tinha um pouco de receio daquilo, ficou na mente dele aquele medo. Então agora, com toda essa pressão, todo mundo dentro de casa, ele manifesta isso para mim. O que eu falei para ele? Pode ficar tranquilo. Falei, sabe de uma coisa? Você pode ter uma segurança pessoal, como eu tenho. Se você acha que eu estou seguro, saiba que você pode estar seguro. Ele falou, como? Eu falei, como eu fiquei seguro. E como que você ficou seguro? Eu falei, vou te contar. E aí contei a minha conversão. Aí eu falei da palavra de Deus para ele. E aí eu falei para ele, você quer? Ele falou, é claro que eu quero. Falei, você quer realmente ser um discípulo de Jesus? Você quer abrir mão de todos os prazeres do mundo? Você confia naquele perdão dado na cruz? Você quer isso realmente, declarar que Jesus é teu Senhor? Ele falou, é claro que eu quero. Falei, então vamos orar. Ele falou, vamos orar. Peguei ele pela mão, oramos, ele entregou a vida para Jesus. Aí ele falou, só que tem um problema, pastor, a minha esposa é muito católica. Falei, deixa a tua esposa quietinha. Vamos fazer o discipulado, eu e você. Ele chegou na casa dele, ele não conseguiu conter, ele falou para a esposa, e a esposa falou, eu quero conversar com esse pastor. Aí quando eu fui fazer o discipulado, conversei com ela, o que você acha que aconteceu com ela? Ela se converteu a Cristo também. Comecei a fazer o discipulado com os dois. E na semana seguinte, uma pessoa me liga e fala, pastor Paulo, o senhor lembra de mim? Eu sou fulano de tal, já não via ele há mais de 20 anos. Ele foi testemunha ocular do milagre que a Beth recebeu, porque ele é da área médica. E ele estava dentro do hospital quando a Beth chegou no hospital de clínicas. E ele fez os exames na Beth. E ele disse para o irmão dele, que é pastor da nossa igreja, ninguém saiu vivo daqui desse jeito. Ninguém que entrou desse jeito saiu vivo daqui. E depois disso, depois de muito tempo, depois da Beth estar curada, do milagre realizado, o irmão dele me contou isso. E depois de tantos anos, desde 2007, né, quase, não fazem 20 anos não, faz menos, né? 2007 para 2020, 13 anos, né? Depois de 13 anos, ele me liga e fala, pastor, eu tenho uma filhinha novinha de 6 meses, e eu vejo que a minha filhinha tem um pavor nos olhos quando ela entra dentro do quarto dela. Tem coisa lá, não tem, pastor? O que você diria para ele? Tem? Assusta ele? Eu falei para ele, olha, eu preciso ir na sua casa para saber. Irmãos, ele é da área médica, a esposa da área médica, podiam me contaminar. Estão dentro de hospitais, a esposa está cuidando, ela está nos plantões de Covid. Eu fui, irmãos, eu não posso perder tempo. Eu não sei até quando que eu vou viver, mas enquanto eu estiver vivo, eu vou pregar o Evangelho, porque um dia eu vou me apresentar diante do Senhor, Ele vai dizer para mim, você recebeu as crianças em meu nome? E eu fui lá, irmãos, e oramos por aquela família, e eles entregaram a vida para Jesus. Eles não estão fazendo discipulado porque eles não querem expor os outros a risco. Eles não querem por causa disso, porque eles estão realmente dentro do hospital, dentro desses plantões de pronto-socorro e tudo mais. Eles estão vivendo isso. Inclusive, no outro dia, a esposa iria fazer um plantão do Covid, que eles chamam de plantão do Covid. Então, é um momento maravilhoso receber as pessoas. Converse com seus amigos. Escute os medos deles, não compartilhe dos medos, compartilhe o amor, compartilhe a segurança, compartilhe, receba essa criança. Ela é uma criança assustada. Como que a gente faz com uma criança assustada? A gente pega na mãozinha dela com firmeza e diz, calma, vem aqui. A gente encosta no peito e diz, calma, calma, você está segura. Não é assim? Terceiro alerta, não impeçam as crianças de agirem em meu nome. Olha só,
Eles queriam ver quem era o maior no reino de Deus, mas quem estava pregando o evangelho? Um cara que não era do time, um cara que não era do grupo. Era crente, porque ele cria, você vê, esse sujeito aqui, ele creu que se falasse em nome de Jesus, os demônios iam embora. Ele estava expulsando demônio em nome de Jesus. Aí João disse: vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos, verso 38, impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. O que Jesus falou? Não o impeçam. Irmão, se você vê alguém falando de Jesus, deixa a pessoa falar. Pastor, mas ela é idólatra, mas ela é assim, deixa ela falar. Deixa ela falar. Não critique-a, não barre-a. Se você perceber que não foi precisa a fala dela, que nem estamos vendo aqui, o cara está expulsando demônio em nome de Jesus. Eu não sei quem ele é, mas ele não é um evangélico, vamos dizer assim. Ele está lá fazendo um tipo de um exorcismo. Deixa ele fazer. Depois que ele acabar, converse com ele, como Áquila e Priscila fizeram com Apolo. Viram que ele não pregava com precisão a palavra, então chamaram ele para conversar, porque ele só conhecia o batismo da remissão de pecados. Ele não conhecia o batismo com o Espírito Santo, ele não sabia nada sobre o Espírito Santo. Ele precisava realmente de uma conversão. Então Áquila e Priscila pegaram Apolo em separado, ele estava pregando, deixaram ele pregar, depois chamaram ele, falaram: vamos conversar, vamos lá em casa, vamos bater um papo, vamos tomar um café, vamos ter uma broinha feita lá, legal, vamos, e Apolo se tornou uma referência. Provavelmente é uma das possibilidades de ter sido ou João Marcos ou Apolo, o fundador da igreja de Roma, da igreja na cidade de Roma. Nós sabemos que Pedro não foi, nós sabemos que Paulo não foi, mas talvez foi João Marcos, o evangelista aqui, ou Apolo. Há estas duas possibilidades na história. Mas foram cuidados. Então, amados, não impeçam as crianças de agirem em meu nome, não compre briga. Agora estão as brigas na internet tola, porque um é calvinista, crê na predestinação, o outro é arminiano, crê no livre-arbítrio, e ficam brigando, dizendo um para o outro: você precisa se converter. E tem gente que não conhece Jesus, pregando de Jesus, expulsando demônio em nome de Jesus, e os discípulos proibindo as pessoas de fazer isso. Jesus falou: não faz isso, não os impeças. Paulo diz: olha, não importa com que intenção a palavra é pregada, o que importa é que está sendo pregada. Porque a palavra de Deus, uma vez pregada, ela não volta vazia, ela produz os frutos que apraz. Irmãos, às vezes a gente quer ser o dono da interpretação bíblica, mas não toma posição de ser um evangelista como Jesus mandou ser. Então o que a gente tem que fazer? Pega essas criancinhas, esses novinhos na fé que estão pregando ainda sem muito discernimento, sem muita sabedoria. Se você entendeu que pode acrescentar a vida dele, espere um momento, sente com ele, fala: olha, eu gostaria de estudar a palavra de Deus com você, vamos estudar a palavra de Deus? Vamos. Amém? Você lembra eu falei do pedal das tribos, né, que nós fomos entregar a bicicleta, aí o irmãozinho disse lá, que quem emprestava aos pobres dava a Deus. Eu não conhecia o versículo, na verdade não lembrava do versículo, mas aquilo ficou na minha cabeça, porque tinha uma ligação aqui, tem alguma coisa aí, e eu fui lá, Provérbios, encontrei o versículo, era um versículo bíblico, era a Bíblia que dizia aquilo, eu estava enganado, ele estava certo. Mas você imagina se na hora eu falo: espera um pouquinho, a Bíblia não diz isso não. Eu ia passar vergonha, não ia? Mas e depois? O que aconteceu depois? Depois que todo mundo saiu de perto do menino, entregamos bolo, entregamos comida, entregamos bicicleta. Irmãos, é só isso que um ímpio pode fazer, é só isso que um não cristão pode fazer. Daí eles não passam. Mas eu, como não queria constranger ninguém, e ninguém pediu para eu orar, como em outras vezes pediram para eu orar, eu não quero estar ali como pastor, eu quero estar ali como pessoa. Então eu esperei todo mundo ir embora. Eu fui um dos últimos a sair. Pastor Kid ficou ali comigo, ele percebeu o que eu ia fazer, aí reuni a família, o homem de Garça que estava ali também ficou com a gente, e eu orei. Quando eu terminei a oração, ele falou para mim assim: você é pastor? Eu falei: eu sou pastor. Ele falou: de que igreja você é pastor? Eu falei: da Igreja Evangélica das Nações. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou: eu estou procurando uma igreja.
vamos acolher as crianças e não vamos impedi-las de falar a palavra de Deus, amém? E um quarto alerta: não cause tropeço para as crianças. Se a gente fizer isso, irmãos, servir como criança, receber as crianças, não impedir as crianças e não causar tropeço para as crianças, nós vamos viver em paz um com o outro, porque se eu tenho esse caráter com aqueles que são débeis na fé ainda, que estão começando, que estão ali na porta de entrada do reino, do caminho para o céu, essa índole vai permear a minha atitude com os outros irmãos, porque eu vou entender que eu tenho que servir como criança, que eu tenho que me fazer como criança para entrar no reino de Deus. Então não cause tropeço para as crianças. Do verso 42 ao verso 50, ele vai falar isto. Ele vai falar sobre isto. Ele vai falar sobre não causar tropeço. Ele vai falar sobre a condenação para aquele que causa um tropeço. Para aquele que quando a pessoa chega na igreja e vê um escândalo. Os escândalos têm que vir, diz a palavra, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Ai daquele por quem vem o escândalo. Então às vezes a pessoa chegou ali, o irmão passa, nem olha para ela. O irmão conhece, mas por vergonha, por constrangimento, não cumprimenta a pessoa, cumprimente. Não cause tropeço para ela. Não fica com críticas. Olha a dificuldade que é quando a gente fica exposto publicamente no Facebook. A gente pode servir de tropeço para uma pessoa, sem saber. É uma coisa muito séria, né? Porque assim, as palavras da gente não tem volta, não tem retorno. Então, esses dias atrás eu estava fazendo um TSD e eu falei sobre a questão da China e falei sobre o Líbano, porque tinha acontecido no dia anterior, falei sobre o Líbano e eu tinha conversado com um libanês e ele tinha me falado do que estava acontecendo lá. Ele é da cidade ali, né, como que é a capital do Líbano? Beirute. Ele é de Beirute e ele é nativo de Beirute, e ele é de um bairro próximo àquele bairro é um bairro de cristãos, aproximadamente 30% do bairro foi destruído. Olha a revolução que está lá agora, a revolta que está lá. Porque aquele país é um país dividido entre cristãos e muçulmanos, porque era um país cristão, mas os muçulmanos chegaram ali através dos palestinos que ali chegaram e começaram a fazer as intifadas ali, com o apoio do Irã, que é xiita. E eu falei sobre isto, que os xiitas estavam, através do Hezbollah, fazendo esse tipo de coisa e fizeram essa coisa covarde de guardar aquele tanto de material que podia explodir, de amônio, colocar aquilo dentro do porto, que era num bairro cristão. E olha o que aconteceu. Agora, não se sabe se foi por sabotagem que isso aconteceu ou não, mas eu falei disto. E quando terminou a live, uma pessoa entrou em contato, em inbox comigo, foi muito educada comigo e disse: pastor, infelizmente hoje aconteceu uma coisa muito triste na sua live. Eu falei: o que foi? Ela falou: pela primeira vez, olha como que o diabo é, né? Falar do diabo não, falar de Deus mesmo, né? Não foi o diabo não. Mas, pela primeira vez, uma amiga dela, que é muçulmana, entrou para ouvir um cristão falar. E eu nunca falei de xiita e sunita na minha vida. Eu falei aquele dia. E ela estava na live assistindo. E ela é xiita. Bom, ela sabe o que ela é. E ela sabe que há muitos radicais xiitas. Eu falei também que eles tinham matado não só cristãos, mas muçulmanos também. Que os muçulmanos estavam sofrendo com eles. Enfim, olha que situação. De repente, sem você saber, você pode, por causa de uma palavra que você inadequada, um jeito que você coloca, você pode causar tropeço para uma pessoa. E Deus diz que isso é condenável. Então nós precisamos tomar cuidado. Eu fiquei refletindo sobre isto e pensando que talvez eu precise tomar um pouco mais de cuidado ao falar. Mas hoje a gente vive um tempo de tanto milindre, né? Qualquer coisa que você fala, as pessoas ficam doídas. Qualquer coisa, ficam chateadas.
Então não vamos falar a palavra de Deus? Não, nós vamos falar a palavra de Deus. Mas alguns comentários que não é a palavra de Deus, precisamos tomar alguns cuidados. E eu vou precisar tomar esse cuidado. Aquilo me foi um alerta. Agradeci a irmã por ter falado para mim, né? Eu espero que ela entre outras vezes. Eu espero que ela tenha entendido o que eu falei, né? Porque nós não cremos que os xiitas, eu falei inclusive isso, que os xiitas não são diferentes dos sunitas, mas os sunitas eles procuram fazer alianças com cristãos e Israel por conta de paz, né? Por manter a paz do país deles, né? Como os árabes sauditas, né? Isso tudo eu fiquei sabendo no dia anterior, eu nem sabia disso, eu fiquei sabendo através do libanês, e eu peguei, abri a minha boca e falei. E então vou precisar aprender, tomar mais cuidado com as minhas palavras, porque isso pode causar tropeço para uma pessoa. E Jesus fala, o que é que está causando tropeço? É o olho seu? É a sua mão? O que é o seu pé que está te causando tropeço? Então corta. Ele não está querendo dizer que você tem que se mutilar. Ele está querendo dizer que você tem que tirar da sua vida coisas que levam pés, você a fazer coisas erradas, ou que levam você a dar escândalo para os pequenos, coisas que levam você, conduzem você ao pecado, através dos olhos, da concupiscência. Você tira isso aí da sua vida, né? Coisas em que você tem pego, tem tocado, que você até tem abençoado, que não são de Deus. Tire essas coisas da sua vida, quer dizer, corte a tua mão, corte os seus pés, arranque os seus olhos. Ele está falando de uma forma figurada, é uma hipérbole, como diz o pastor Lívio, né? É uma figura de linguagem do exagero. Ele está exagerando para trazer esse entendimento. É muito grave, é muito sério, e nós não podemos causar tropeço às crianças. Agora, tudo isso, irmãos, faz com que nós sejamos tratados, faz com que nós queiramos um tratamento muito duro. É um tratamento que mexe com os nossos conceitos, os nossos valores. Você imagina eu numa live agora, eu vou ter muito cuidado, mas eu vou estar arrancando o olho, arrancando mão, arrancando o pé toda hora, para não atingir uma xiita no meio de todo um público. Nunca apareceu pela primeira vez, mas pode aparecer pela segunda, pode aparecer pela terceira, e em nome do amor, em nome da misericórdia, em nome da compaixão, eu tenho que cuidar das minhas palavras, que podem expressar preconceito, podem expressar ódio, podem expressar alguma coisa que na verdade eu não tenho por elas isto, mas podem expressar isto. Isso pode constranger a pessoa. Então eu vou precisar tomar cuidado, e nós precisamos tomar cuidado, porque se aquilo que comemos ou bebemos causa tropeço para o mais fraco, nós precisamos deixar de fazer aquilo. Então isso tudo vai causar em nós um tratamento de Deus, é um tratamento, e isso é um tratamento no fogo, para tirar impurezas nossas, para trabalhar no nosso caráter, para trabalhar os nossos hábitos. Então é um caminho estreito, que nos trata, e eu me vejo sendo tratado o tempo todo. Eu não sei você, mas eu me vejo sendo tratado o tempo todo, e Jesus chama isso de ser salgado com fogo. Quer dizer, você vai pegar o gosto do crente, você vai ser temperado, eu vou te temperar, para que você tenha o gosto do crente. O crente tem gosto de sal, o crente marca o seu tempo, ele marca a sua época, mas esse salgar com o qual Deus vai fazer conosco é no fogo, isto é na tribulação, é na provação. Nós vamos passar pelo crisol. O que é o crisol? É aquele fogo mais ardente da chama, onde o ourives coloca o ouro para derretê-lo e para tirar as impurezas. É no crisol que nós seremos tratados, e por isso nós vamos passar tribulação, e por isso nós vamos passar provação. Vejam que Jesus fala para Pedro: Pedro, Satanás pediu-te para peneirar-te como se peneira o trigo, mas eu roguei ao Pai por tua fé, para que ela não desfaleça. Você vê que onde que Satanás vai atacar? No final das contas, na fé. E o que Jesus está pedindo? Está pedindo ao Pai para que Ele cuide de Pedro, porque Jesus está na carne aqui,
Então, para que ele cuide de Pedro, para que a fé de Pedro não desfaleça, porque a nossa fé depende do doador da fé. Então aqui o Senhor está nos tratando e nos ajudando a entender como fazer para vivermos em paz uns com os outros. Essa irmã que me mandou esse alerta, né, dizendo para mim, olha, ela foi toda cuidadosa, toda gentil, toda educada. Ela falou para mim, olha pastor, eu não quero te chatear, mas isso aconteceu, assim, 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 assim. Eu espero que Deus use tudo isso para que ela possa crer, porque Deus pode fazer e tal. Quer dizer, onde que eu estou? Querendo ser o maior no reino de Deus e falo para ela, olha, isso não é da tua conta, isso não se meta, sou um profeta, falo como profeta e você se aquieta. Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e se Deus a chamou, ela não vai tropeçar por isso. Eu levanto o meu queixo e falo arrogantemente assim, ou eu me humilho como uma criança e procuro perceber o amor daquela mulher por mim, o cuidado dela por mim, o respeito dela para com o pastor e o zelo dela para com aquela pessoa, o amor dela para com aquela pessoa, e procuro extrair disto o melhor para a minha vida. Eu escolhi a segunda opção, de entender que ela estava cuidando de mim e não de que ela estava me atacando. E às vezes quando a gente recebe uma crítica, a gente faz como tolo. A Bíblia diz que se você critica o tolo, ele te agride, mas se você critica o sábio, ele aprende. Então dessa vez, pela graça de Deus, eu fui um pouco mais sábio do que tolo, porque muitas vezes Deus tem que ter misericórdia de mim, porque ajo como tolo. Então eu creio que foi graça de Deus de começar a ler aquilo e não ver uma agressão, de ver um zelo, um cuidado daquela irmã comigo. E é interessante que também a maneira como a gente aborda, né? Você vê que ela me abordou como se aborda uma criança, ela me abordou com tato. Ela não foi também arrogante. Ela não chegou dizendo assim, olha, você precisa tomar cuidado com o que você fala, você não presta atenção no que você faz, não? Você não é um homem de Deus, como que você faz uma coisa dessa? Você devia estar sabendo o que você está fazendo. Você me causou um problema hoje. Ela podia ter arrogado para si, prepotentemente alguma coisa, mas ela não. Ela também fez o que está aqui. Ela não impediu que uma criança falasse em nome de Jesus. Ela olhou para o irmão dela e falou, ele é fraquinho. Ele precisa de misericórdia também. Assim como eu, e ela se coloca naquela posição, né? Eu também erro, pastor. Então vê como a abordagem que você faz com a pessoa pode mudar tudo, né? Pode mudar o curso da conversa. Então aqui, irmãos, o Senhor nos deixa esses alertas para vivermos em paz uns com os outros, para mantermos o nosso sabor, quer dizer, para que esse salgar de Deus na nossa vida não se perca, né? Para que a gente não vire um insosso também, que vai, vale tudo, está tudo certo, tudo bem, falou aquilo lá, de Deus está errado, mas está tudo bem, aquele outro fala aquela heresia, está tudo bem, não vamos brigar por causa dessas coisas. Não, a gente tem que ter sal, a gente tem que ter sal, a gente tem que estar salgado. Ele fala assim, olha, o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tem o sal em vocês mesmos. É preciso salgar, é preciso ter esta substância em nós, que quando entram em contato conosco, percebam no paladar, sentindo-nos, percebam que nós temos sabor, que nós não somos insossos. Por outro lado, é importante que nós tenhamos um sabor equilibrado. E esse equilíbrio no sabor, quer dizer, não vamos deixar de salgar, mas não vamos deixar de ter sal, de ser salgado como sal. Esse equilíbrio vai ser a nossa postura dentro desses alertas, de servir como criança,
Servir a todos como criança, de receber as crianças em nome de Jesus, de não impedir as crianças de agirem em nome de Jesus e de não causar tropeço para as crianças. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Amém. Você pode ficar em pé? Dê um abraço no seu irmão. Não, é brincadeira. Mas você pode dar um abraço assim, ó, olha para o irmão, faz assim para o irmão, ó. Um abraço, meu irmão. Eu abraço todos vocês. Vamos fazer agora você faz um bolinho assim, ó, aquele abraço de bolinho. A gente está se fazendo como criança. Algumas pessoas poderiam olhar isso e falar assim, olha que ridículo, aquele monte de adulto, pastor manda fazer, eles fazem. Ah, se eles soubessem cada coisa que a gente faz, né, irmãos? Em nome de Jesus, como é maravilhoso ser do Senhor. Queria pedir que o grupo estivesse aqui em cima. Glória a Deus por você ter vindo, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela vida de vocês que estão conosco através da live, e vocês que, poxa vida, não estão podendo estar aqui, né? Vocês que têm alguma comorbidade, a gente sente muito a falta de vocês, nós sentimos a falta de todos, na verdade. E aqueles que estão podendo vir e não vieram, venham domingo que vem, amém? E vão para a corda, nas suas lives, nas cordas, não deixe de participar não, porque às vezes a live esconde a gente, né? Aí a gente dá aquela fingida que entrou e foi fazer outra coisa, né? Então vamos participar junto, vamos estar em comunhão, porque ali o Senhor está e ali o Senhor ordena a bênção, amém? Eu estou vendo pessoas que estão nos dando a honra da sua presença, e eu louvo a Deus por sua vida, e peço que você volte outras vezes, peço que você esteja conosco, porque isso é muito bom, nós ficamos muito felizes com isso. Eu quero que nós tenhamos um tempo, enquanto eles adoram aqui, nós tenhamos um tempo para falarmos com Deus sobre isto. Assim como o pastor reconheceu aqui alguns pisões na bola que eu dou, você reconhece alguns teus? Você conseguiu identificar algumas coisas nas quais você precisa melhorar? Quer dizer, ou talvez precisa descer de um pedestal, talvez baixar um pouquinho a bola, o tom de voz, a maneira como você trata inclusive seus próprios filhos, as crianças, as nossas crianças que hoje não estão aqui, mas será que a gente tem alguma coisa, Deus falou com você alguma coisa, talvez não tenha nada a ver nem com o que o pastor pregou, mas de repente um negócio lá, talvez quem dá aos pobres empresta a Deus, eu não sei, talvez até andar de bicicleta para cuidar da saúde. O que Deus te falou? Cuide da tua saúde? Talvez Deus falou uma coisa para você que não falou para mim. Com certeza Ele falou coisas para você que não falou para mim. Coloca diante de Deus isto, ore agora, agradeça a Deus e procure, estabeleça decisões de mudar, não fazer mais as velhas coisas e de começar a ter atitudes novas de acordo com aquilo que Deus deseja. Amém? Enquanto isso nós vamos estar adorando aqui sobre o palco. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres,
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxugue as lágrimas, restaure os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaure os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Senhor, obrigado, Deus, por ser este Deus de milagre, Deus de promessa, o caminho no deserto, a luz na escuridão. Tu és e sempre foi, sempre serás a nossa luz, luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Tu és o nosso guia, Tu nos diriges com os olhos, e nós Te louvamos por isto. Agora, Senhor, que aprendemos da Tua palavra, Te adoramos, e vamos para as nossas casas, ou vamos, Senhor, ter o nosso dia dos pais. Senhor, que seja esse dia maravilhoso para cada pai, para cada família. Que seja um dia, Senhor, de lembrança dos pais que partiram, mas lembrança saudosa, gostosa, não de remorso. E maior ainda, Senhor, que seja o dia do Senhor. O Senhor é o nosso Pai, aleluia. Toma-nos nas mãos e restaura-nos para a Tua glória, porque Tu és este Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja sobre nós e sobre nós permaneça, hoje, até que Jesus volte para nos levar para a casa do Pai. Que o povo de Deus diga amém. Que o nome do Senhor seja glorificado, igreja.
Glória ao nome do Senhor. Amém. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, máscaras e um bom domingo. Deus abençoe. Obrigado por ter vindo. Não falte o domingo que vem. Venham.